Bom dia, meus irmãos. Eu vou pedir para que os meus amados e queridos irmãos que estão à minha direita venham para a minha esquerda. Não que eu tenha algum tipo de atração pela esquerda, mas é só porque coincidentemente é o lado que eu estou. Eu vou pedir então para que vocês, por favor, sentem aqui. Ótimo. Irmãos, hoje nós vamos tratar de um tema que é um tema extra. Quando eu falo tema extra, não é que seria um plus ou algo a mais, mas nós vamos tratar de um tema, um subtema, que é a exceção. Nós vamos tratar sobre filhos e pais separados. E é claro que, como nós sempre começamos, nós precisamos entender que temos que saber quais são os desafios desse ponto. E aí que falta ligar aqui. Aí. Nós precisamos reconhecer os nossos desafios. Nós temos tratado esses assuntos sempre iniciando com desafios que dizem respeito ao tema. E eu trouxe também aqui alguns desafios. Primeiro é reconhecer que esse tema, ele é uma exceção à regra. A palavra de Deus, ela trata do casal, ela trata da família, ela vai tratar a forma como essas pessoas devem conviver. Mas sabemos que temos hoje, sobretudo, regras, situações extras, exceções. Então nós precisamos encarar isso. E quais são as exceções que eu quero pontuar aqui? Bem, primeiro seria divórcio e novo casamento. Então aquela pessoa que foi casada, ela se separou e ela casou de novo. Então como é que ficaria então essa relação dos pais com os filhos? Eu estou trazendo isso agora porque logo os adolescentes e jovens terão a oportunidade de retornar às suas salas. Talvez eu continue aqui dando seguimento a esse tema. Então, por isso que eu atravessei, porque eu deveria primeiro falar sobre divórcio e novo casamento, mas para agilizar, para que a escola dominical possa retornar à sua normalidade, eu permanecerei aqui com a sala daqui, que se reúne aqui no nosso auditório. Então, por isso que eu estou antecipando o assunto. Então, nós vamos tratar isso daí, embora possivelmente no próximo estudo a gente vá tratar sobre divórcio e novo casamento, vamos tratar sobre viuvez, vamos tratar sobre vários assuntos, mas agora é muito mais a questão de olharmos a esse relacionamento pais e filhos. Então, eu estou reconhecendo aqui 3 características. Primeiro é divórcio e novo casamento, o sujeito que é casado, a mulher que é casada, separa e casa de novo. Nós vamos tratar também sobre cônjuge descrente. Então, quando uma pessoa é casada com alguém que não é crente. E é claro que nesse sentido, nós vamos privilegiar, claro, aquele caso em que descrentes são descrentes e um se converte. Não significa dizer que o crente casou com o descrente, porque crente que casa com descrente é pecado. A gente vai ver isso um pouco mais à frente. E nós vamos ver também aquele separado que vive com o seu filho. E isso é muito comum no Brasil com relação às mulheres. São as mães que possuem os seus filhos e como que elas vão lidar com isso. Então, a pergunta que nós devemos fazer, quer dizer, o nosso desafio é esse: como deve ser o relacionamento de filhos com pais nesta condição? Então, um texto das Escrituras que a gente pode utilizar, não de forma direta, porque ele não vai tratar de separação, ele vai tratar de viuvez. Eu já inicio dizendo a responsabilidade que os filhos possuem
sobretudo com a mãe que está desamparada, está sozinha. Então é uma aplicação a partir do texto que está em 1 Timóteo, capítulo 5, verso 4. Então, é nesse sentido que nós vamos trabalhar essa questão. 1 Timóteo capítulo 5, verso 4, o Paulo está regulando a questão das viúvas. Aliás, o capítulo 5 de 1 Timóteo, ele todo trata sobre como devemos pensar na situação das viúvas na igreja. E aí nós temos um ponto específico que eu quero destacar aqui para os irmãos, já dando início a esse processo, que diz assim: mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar a seus progenitores, pois isto é aceitável diante de Deus. Então, o primeiro ponto que eu quero trazer, e aí, embora aqui esteja aplicando às viúvas, mas eu posso aplicar aqui no caso de mães que não tem o seu respectivo marido, ela está sozinha, e ela tem um filho que já está na idade de trabalhar, que já tem condições de trazer sustento. Então, por inferência, poderíamos dizer que este filho, ele é responsável por essa mãe. Então, os filhos, principalmente os homens, muitos têm que parar de se apresentarem como meninos, como crianças, já numa idade avançada, a idade avançada que eu me refiro com relação à adolescência, e ele ainda fica às custas de uma mãe que trabalha sozinha, que rala, que tem uma vida muito sofrida. E aí ele se acha no direito de: não, mãe, aguenta mais um pouco aí, eu estou estudando para o concurso, estou estudando na universidade. Não tem nada disso. Nada disso. Quando ele atinge a idade, conforme a lei, em que ele pode trabalhar e trazer sustento, isso no caso da mãe que não tem marido, que foi abandonada, que foi repudiada, divorciada. Então, nesse sentido, este filho, a prioridade dele é sustentar a sua mãe, até que ele se case. E mesmo ainda quando casado, se ela continua nessa situação, é responsabilidade dele cuidar dela. Então, a gente inicia já esse estudo trazendo um ponto que é bastante complicado no Brasil. Porque, ao contrário de outras nações, onde o filho completa 18 anos e ele sai, ele vai para a universidade, ele vai para outro estado, ele já começa a construir a sua vida profissional. E isso acontece por conta da cultura. As culturas germânicas, as culturas britânicas, elas fazem assim. Então o filho, ele teve certa idade, sai. O Brasil é latino, e latino é pegado, é colado, é aquela coisa que fica o tempo todo ali junto, né? E ele fica aqui e tal, você pode construir sua casinha aqui no fundo do quintal e viver seu casamento e tal. A gente sabe que isso é um desastre, isso daí não vai terminar bem, mas nós temos aquela coisa de ficar e gruda, e o moleque faz 20 anos e está lá, 25 anos e está lá, até aí tudo bem, está fazendo universidade, não tem problema. Eu acho que os pais podem sim dar esse suporte ao filho, porque a nossa condição hoje ela é diferente da realidade de outros países. Mas aí o camarada faz 30 anos e está morando com a mãe, 35 anos e está morando com a mãe, então tem que sustentar. Você quer morar aqui? Então você vai agora sustentar a casa. Então é importante que a gente tenha isso em mente, a responsabilidade do filho. Apenas como contraste, acho que vocês sabem disso, nos Estados Unidos, recentemente aconteceu uma situação muito hilária. Os pais entraram na justiça para que o filho saísse. O filho tinha 30 anos, ficava lá, dando despesa, não queria trabalhar. E aí os pais falaram: bom, já que você não vai sair, já que nós não temos força, utilizaram lá o critério das escrituras, nós vamos então agora ao magistrado. E de fato, o juiz determinou que ele saísse de casa, ficou bravo, vai recorrer, porque ele acha um absurdo, porque tem que ser aquela coisa toda. Então a gente precisa entender isto, né? Principalmente os homens.
Os homens precisam entender que eles, num dado momento, eles precisam, obviamente, começar a se preparar para cuidar da sua casa. Infelizmente, como eu digo, hoje principalmente, nós vivemos uma cultura diferenciada da cultura do passado, porque no passado, os meninos, eles trabalhavam, às vezes, até a partir dos 10 anos. Então ele ia lá vender bugigangas na rua, comida, sobremesa, trabalhava com o pai. Eu me lembro que eu trabalhei com meu pai, ainda menino. Eu tinha 9, 10 anos, ele era eletricista, ele então cavava a parede, colocava conduíte, colocava tomada. Graças a isso eu tenho um pouco de noção de eletricidade, aquela coisa mais básica, mas eu estava lá trabalhando com ele, batendo, cavando parede, e eu ganhava por aquilo. Então, hoje em dia, não tem mais isso. Hoje em dia, a nossa sociedade ela tem afagado, de certa forma, os nossos filhos. E aí o camarada fica com 30 anos, não trabalha, fica em casa e a mamãezinha ainda coloca no colinho, né? Então, não é assim. Os homens precisam entender que, sobretudo, se a mãe está sozinha, ele tem responsabilidade, sim, de cuidar da sua mãe, porque as Escrituras falam isso. Claro que as Escrituras falam com relação à viúva, mas nós podemos inferir em situações em que a mãe é separada. Bem, dito isto, a gente vai começar agora a trabalhar situações mais específicas e como é que os filhos devem se relacionar com os pais e, ao mesmo tempo, como que os pais devem se relacionar com os filhos. E o primeiro tópico que eu quero trazer aqui para os irmãos é a seguinte situação: pais divorciados, e a pergunta é como que ele se relaciona com os filhos. Então, o caso é o seguinte: existe um casal, tem filhos, ele se separa, os filhos ficam com a mãe. Então, o alvo maior é como é agora o relacionamento destes filhos com o pai separado. E como é que esse pai separado, ele vai lidar com esse filho. Então, eu quero trazer aqui para os irmãos 4 itens que nós poderíamos discutir aqui, pensar um pouquinho sobre essa questão. E eu quero começar falando sobre os filhos. Aqueles filhos, adolescente, jovem, cujos pais são separados. Certamente ele, sendo adolescente, mora com um dos dois, né? Morar com os dois é impossível, senão ele vai fazer o que a gente chama de efeito pêndulo, né? Vai e volta, mas não é assim. Ele vai permanecer majoritariamente com um. E aí, nesse caso, os filhos precisam observar o 5º mandamento sob qualquer circunstância. O filho de pais separados, ele não tem o direito de execrar, de odiar, de humilhar o pai separado, mesmo que ele seja um homem não muito merecedor de respeito e honra. Porque os filhos precisam entender que o relacionamento dele com o pai, e no caso o pai que não mora mais junto, esse relacionamento ele passa pelo relacionamento que ele tem com Cristo. É isso que nós precisamos entender. Eu não estou tratando aqui do comportamento, olha, o filho tem que honrar o pai, porque a Bíblia... Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que a forma como este filho vai tratar este pai, que está longe, que está distante, é a forma como ele vê em que deve tratar a Cristo com honra. Por isso eu coloquei aqui que deve-se observar o 5º mandamento sob qualquer circunstância. Nenhum filho adolescente, nenhum filho menino, nenhum filho adulto tem o direito de desrespeitar. Ele pode, obviamente, discordar. Isso aí sim. Ele pode, obviamente, até indignar-se com atitudes, mas ele não pode quebrar o 5º mandamento. Nós aprendemos que a aplicação do 5º mandamento extrapola os pais. Ele não trata apenas da forma como os filhos devem tratar os seus pais biológicos, mas o 5º mandamento fala da forma como o inferior deve tratar o superior, e eu estou falando aqui de posição de autoridade. É isso que eu estou dizendo. Tanto que os nossos símbolos de fé, eles vão esgotar
tratar esse assunto, falando inclusive como que devemos conviver de igual para igual. A forma como os nossos pais no passado ampliaram o entendimento deste mandamento. Mas é importante dizer que o filho, ele não há a menor possibilidade, do ponto de vista das Escrituras, dele ter o direito de quebrar o quinto mandamento. Ao contrário, ele deve preservar, porque assim fazendo, ele está fazendo com Deus. Ele está honrando a Cristo. Então, ele honra o Senhor e o seu pai, então, ele é atingido por essa atitude. A segunda coisa que eu quero trazer aqui, nesse contexto de pais separados, é que a obediência deste filho é concedida prioritariamente ao padrasto e à madrasta. O que eu quero dizer com isso? Vamos pensar aqui. Você tem um casal, tem filhos, separa. E aí, essa mãe casa com uma outra pessoa e os filhos permanecem aqui. Bom, ela é mãe biológica, mas ele não é o pai biológico. O pai biológico é outro. E aí algumas pessoas dizem, bom, então eu me acho no direito de não obedecer, porque ele não é meu pai. Eu vim agora conversando, indo para o aeroporto, num horário muito jóia, 3h20 da manhã, e conversando com um pastor que me hospedou lá, ele está tendo um caso assim, e ele está tendo inclusive algumas dificuldades com uma filha adotada. Adotou bebezinho, mas ela descobriu, e ele também, eles não negaram, ele é adotado, etc. Ela é adotada, etc, etc. E aí ele contou um outro caso anterior que eles tinham adotado, aí no caso foi adoção, e chegou um momento em que essa filha dizia o seguinte, não, eu não sou obrigado a te obedecer porque você não é meu pai, você não é minha mãe. Então esse pensamento também é um pensamento errado. Caso você pense assim, então arrume as suas coisas e vá morar sozinho. Porque em primeiro lugar, precisamos entender que o lar, ele é regido pela regra do casal. Então você pode ter 40 anos, se você mora com papai e mamãe, quem vai mandar na casa é papai e mamãe, e as regras serão de papai e mamãe. Você pode se estribuchar, ficar bicudo, achar ruim, mas é assim. E as regras de papai e mamãe são claras. Vai chegar para o filho de 40 anos e vai dizer assim, você esteja aqui em casa às 10 horas, porque eu não vou admitir que qualquer pessoa chegue depois desse horário. E você vai ter que obedecer. Entende a questão? A solução é simples, né? Tomar um pouquinho de siso na cara e sair e constituir a sua própria família. Mas no caso de filhos, os filhos eles não têm o direito de dizer assim, você não é meu pai, você não é minha mãe. Isso é pecado. Você tem que entender, é óbvio que nós estamos lidando com situações que são situações complexas. É óbvio, eu sei disso. São extremamente complexas. Porque não é da vontade, o divórcio não é da vontade de Deus. O divórcio é algo que o Senhor Deus odeia, nós vamos até ver isso um pouquinho mais à frente. Mas estamos aí, temos situações de pessoas que até se convertem depois de todo esse processo. E agora, como lidar com isso? Como viver com essa questão? Então, você sim deve obediência, honra. Você deve tratar o seu padrasto e a sua padrasta como mãe e pai. Aí vem aquela pergunta que quer fazer da exceção à regra. Mas e aquele padrasto que é abusador, a mãe, a madrasta que é megera e tal? Bem, isso aí é outro assunto, isso aí deve ser tratado de outra maneira. Mas o princípio geral é que você, de fato, faça isto. Agora, é claro que também o padrasto ou a madrasta deve tratar o seu enteado ou a sua enteada como filho. A coisa funciona de maneira muito clara. Porque também alguém que é madrasta ou padrasto e trata mal porque não gosta, primeiro porque casou. Você sabia que o seu futuro marido, futura esposa, tinha um filho. Então por que casou? Ela te enganou? Você casou, no 5º dia de casamento, olha quem chegou em casa, quem é esse cara aí? Quem é essa moça? É meu filho. Como? Não, acho que ninguém casa dessa forma.
O problema é que no namoro é legal, é bacana, né? Porque você só vai lá no horário de namoro, não interage muito com... Às vezes o filho não gosta de você, você não interage. Casou, meu amigo, vem para casa. É o pacote, é o kit. Então você que é padrasto, você que é madrasta, não peque contra o Senhor nesse sentido. Mas trate-o com dignidade, trate-o com amor, é seu filho. E tem mais, é um filho que você escolheu, porque você já conhecia, você já sabia como ele se comportava. Às vezes você casa com alguém, tem um filho, sei lá, de 9, 10 anos, que é assim, professor dos maiorais do inferno, em termos de ser que assusta até algumas castas demoníacas de tão encapetado que é. Você sabia disso. Você sabia disso. Agora você casa, o problema é que agora você vai conviver com isso. Antes, você estava lá, o moleque aprontando, amor, vou para casa, está na hora, tá bom, vá. Aí depois, não, você vai conviver, aí você quer estudar, você quer ler, você quer ver jornal, você quer ter tempo com a sua esposa, e o moleque está lá, não é? Movido a 330. E agora você vai dizer assim, aí você, por conta disso, começa a maltratar, começa a perseguir, nananina, é seu filho, você escolheu. Então você vai tratá-lo com honra, você vai tratá-lo com responsabilidade, inclusive a disciplina. O padrasto e a madrasta têm direito, sim, a disciplinar. Porque ele é o pai. Ele está ali atuando como pai e como mãe. É por isso que nós precisamos deixar claro que em situações complexas, porque são situações complexas, porque está o padrasto aqui e está o pai lá longe. São situações complexas, mas nós precisamos entender quais são os princípios gerais das Escrituras nesse processo. É um relacionamento bastante complicado, eu sei disso, mas precisamos entender que o princípio geral das Escrituras se aplica nesse processo. Em quarto lugar, ainda estamos falando de pais divorciados e como que se dá o relacionamento com os filhos. O pai ou a mãe separado não pode interferir, e aí eu coloquei a expressão drasticamente, eu vou explicar, na educação do filho que está sob responsabilidade do padrasto ou da madrasta. Então vamos lá para que a gente entenda. Casou, teve filhos, separou. Então agora vamos pensar assim, essa mãe casa com um outro homem, os filhos estão aqui. Ok, o pai está lá. Aí esse filho daqui, que tem dificuldades em gostar desse padrasto, gosta do pai. Aí chega para o pai e o tempo todo. E aí o que o pai vai procurar fazer? Vai tentar interferir drasticamente na educação que ele está recebendo do padrasto. Está errado. Está errado. É por isso, irmãos, que nós precisamos entender que o divórcio, ele traz consequências dolorosas para o resto da vida. Não há como negar isto. Então eu preciso entender de que maneira eu devo agir dessa forma. Então é claro que o pai biológico ou a mãe biológica que não mora com o filho, que está sob os auspícios do padrasto ou da madrasta, é claro que ele pode aconselhar. É claro que ele pode ensinar os princípios da Escritura, lógico. Por isso eu coloquei a palavra drasticamente. Então, por exemplo, o padrasto proíbe o enteado de fazer alguma coisa. Sei lá, pense aí. O enteado quer ir para o acampamento da escola, tal. O padrasto diz, não, meu filho, você não vai não. Eu não vou deixar você ir. Aí ele corre para o pai, pai, aquele monstro não deixa eu ir para o acampamento. Não, você vai, que história é essa? Você vai, eu sou seu pai, você... Não. O que o pai vai dizer é, filho, obedeça. Ele também agora é responsável pela sua criação. É claro que eu não estou dizendo aqui que o pai ou a mãe, o pai biológico ou a mãe
estejam impedidos por estarem separados de dar bons conselhos, de ensinar o princípio das Escrituras, de ensinar o que é certo. Claro que não, não é isto que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é interferência direta. Sim, os meus filhos agora estão debaixo de outra responsabilidade, de outra autoridade, e eu vou ter que conviver com isso. Não há como mudar isto. Então eu preciso entender esse ponto, e é por isso que no anterior eu disse que a obediência do enteado ou da enteada é prioritariamente, viu? Eu não disse exclusivamente, mas prioritariamente ao padrasto e à madrasta. O que eu quero dizer? O que eu quero dizer é o seguinte: quando há incompatibilidade entre um comando do padrasto e um comando do pai biológico, vai vigorar o comando do padrasto. É isso que eu estou dizendo. É disso que eu estou falando. E nós precisamos compreender isso com bastante clareza. O pai separado deve ser rigoroso no pagamento da pensão e auxílio extra. Mas por que eu coloquei isso aqui? É porque eu conheço a estatística no Brasil, meus irmãos. E eu conheço pais que olham para isso como uma maldição. Não, não é maldição, é uma consequência do seu pecado. Aliás, eu sei que vocês vão rir um pouquinho, mas é verdade. Vocês não imaginam a despesa para muitos anos para aquele que se separa, principalmente o homem, porque ele vai sustentar 2 famílias. Eu conheço pessoas lá na universidade que já está na 3ª. Ele diz: rapaz, eu não vou casar formalmente, não aguento mais, o meu salário não vai casar formalmente, mas a lei brasileira vai reconhecer a união, e você está frito. Então, isso deve ser feito com fidelidade. Aliás, caso você não saiba, o Estado trata isso como um crime, em que você vai preso, e você só sai se você pagar o que deve. Então, é muito importante que o pai, sobretudo o homem, ele tenha a hombridade de participar das despesas de seu filho, e isso com fidelidade, com generosidade, com regularidade. Isso tem que acontecer. Muitos pais, às vezes crentes, têm os seus filhos lá em outros estados, em outra situação, aí finge que esquece, não tem nenhum compromisso, não se envolve na formação daquele filho, auxiliando economicamente. Está errado, irmãos. Está errado. A responsabilidade, de certa forma, ela também continua com o pai biológico. Então você está vendo que a situação do pai ou da mãe biológico separado é horrível, né? Porque não pode interferir drasticamente, não pode contrariar a ordem do padrasto, mas tem que pagar. Então é nesse sentido. É nesse sentido. Por isso, pense bastante antes de se divorciar. Pense muito. E eu diria até, com bastante tranquilidade, pensando até, esse não é o ponto principal é o que o Senhor Deus ordena na sua palavra para a sua glória, mas pense também nisto. Seja um pouquinho economista, e pense um pouco nessa questão. Bem, nós vamos agora para uma segunda situação, que é quando o cônjuge ele é descrente. Então você tem alguém, um casal, um cônjuge é crente, o outro é descrente. Então como é que nós podemos lidar com isso? E aí eu quero lidar muito mais em termos de criação nas Escrituras. Então como é que podemos agir dessa maneira? E eu trouxe 3 pontos para nossa reflexão nesse sentido. Então pense, um cônjuge é crente, o outro é descrente. E eu estou considerando o fato de que isso se tornou realidade porque ambos eram descrentes e um apenas se converteu. Eu não estou considerando aqui o fato de alguém que é crente se casa com um descrente, porque isso aí é pecado. Isso é grave, isso é outro assunto a se tratar. Isso é outro ponto. Então não é nesse aspecto que eu estou lidando,
mas eu estou lidando com aquilo que Paulo lidou também lá em 1 Coríntios capítulo 7, onde claramente a gente percebe que é a conversão, e a conversão então cria esse fator que deve ser enfrentado. Então, como é que o cônjuge crente, ele deve se comportar na criação de seu filho diante de um cônjuge descrente? Bom, a primeira coisa é o seguinte: se no caso a mãe é crente e o pai é descrente, e vocês vivem o casamento ali com tranquilidade, então lembre-se, a mãe nunca deve dirigir um culto doméstico. É exatamente isso, irmãos. E eu vou explicar por quê. Não é machismo, não é porque as irmãs não tenham capacidade de fazê-lo, não é isso. Mas é porque vocês se lembram, quando nós falamos sobre culto doméstico, o culto doméstico ele tem um aspecto muito importante, que é o aspecto didático. O culto doméstico, ele não apenas ensina o meu filho ao que é o culto, obviamente num ambiente mais simples, no seu lar, mas não ensina apenas o que é o culto, como ele deve se comportar, mas também toda a estrutura. E na cabecinha de uma criança, na mente de um garoto, de uma garota, como é que ele vai lidar com o fato de que o culto solene, ele deve ser dirigido apenas por homens, os homens devem estar exercendo autoridade na direção deste culto, tendo o auxílio das nossas irmãs, óbvio, mas a autoridade, o culto, ele é dirigido pelos homens. Como é que agora essa criança vai em casa e quando se cria um ambiente de culto doméstico, então o pai está lá vendo televisão, é descrente, não quer nem saber, e a mãe está ali liderando um culto doméstico? Isso não procede. Isso não significa dizer que esta mãe, que possui um marido descrente, que ela não deva ensinar os seus filhos, e inclusive com autoridade, dependendo da idade do menino, com bastante autoridade, não significa dizer que ela não deva ensinar o filho as escrituras. Ela deve ser uma mestra, ela deve ser uma boa professora, ela deve sim ensinar os seus filhos. O camarada é descrente, não quer saber de nada, até hostiliza, então ela deve trazer para si a responsabilidade de ensinar os seus filhos a amar a Cristo. Ela é responsável para tomar os seus filhos pela mão e conduzi-los até o trono de Cristo, para que todos ali se ajoelhem e adorem ao Senhor. Entendem? Então não está se dizendo aqui que o fato da mãe crente, que tem um marido descrente, não está se proibindo essa mãe de ensinar os seus filhos. Não. É porque é preciso que os irmãos entendam isto, o culto doméstico, essa modalidade, é uma modalidade que deve estar estreitamente ligada ao culto solene. Porque é isso que nós fazemos. Então, como é que uma mãe, voltando à questão do culto doméstico, vai liderar um culto, sendo que há um homem em casa? Ah, mas ele é descrente, mas existe, ela é casada, ela tem uma autoridade sobre a vida dela. Então, isso não deve ser, mas isso não significa que a mãe não se empenhe com bastante afinco, que ela não se desdobre ao máximo para ensinar aos seus filhos as Escrituras sagradas, ensinando os filhos a amarem a Cristo. Então, é assim que nós devemos olhar. É assim que as mães que possuem maridos descrentes devem se conduzir. Ela não deve dirigir um culto doméstico, mas ela deve ensinar seus filhos as Escrituras sagradas. No final a gente vai abrir para perguntas, porque eu acho que esse tema vai haver pergunta, eu imagino, não é? No final a gente pode detalhar um pouquinho mais, caso haja alguma dúvida. O terceiro ponto, quando o cônjuge é descrente, é que os filhos devem obediência e honra ao pai ou mãe descrente. Então isso está muito ligado ao que eu já falei no item anterior. Não tem esse negócio não. Filho adolescente, aí
ele chega para a mãe e fala assim: mãe, eu posso ir para o acampamento? Eu acho que sim, filho. Vamos perguntar para o seu pai quando ele chegar. Aí ele, oba, a mamãe já deixou, né? Chega o pai, descrente, tem nada a ver com o evangelho. Pai, eu posso ir para o acampamento? A mamãe já deixou. Não, filho, não. Você não pode, não. Aí ele vai dizer: não vou obedecer um ímpio, né? Não vou obedecer um cara que é morada de Satanás. Eu vou obedecer uma pessoa que é morada do Senhor. E desobedece. Não. Quem disse que o princípio das Escrituras podem ser relativizados por conta dessa situação? O apóstolo Paulo, ele chega a fazer uma afirmação tão profunda. Ele diz assim: olha, o marido descrente, ímpio, ele é santificado no convívio com a esposa. O que Paulo quer dizer com isso? Paulo está dizendo então que este homem, ele é ímpio, cheio de pecado, mas no contato com a esposa, no convívio com a esposa, todos os seus pecados são perdoados através da esposa? Não, meus irmãos, isso é heresia, isso é uma blasfêmia. Querer colocar um ser humano no lugar de Cristo, não é isso. O que Paulo está dizendo, veja, a pergunta que faz a Paulo é o seguinte: olha, eu me converti, meu marido é descrente, minha esposa é descrente, então eu vou me separar dela, porque não tem como eu, um crente, conviver com um descrente. Paulo diz: não, nada disso. Você não vai se separar porque ele é descrente, não, porque no convívio com você, o princípio das Escrituras concernentes ao marido, concernentes ao pai, permanecem. Ou concernentes à mulher, à esposa, ou concernente à mãe, permanece. Mas ele não é crente, mas vigora, porque ele está nesse lar. E de fato, nós não podemos olhar para esse relacionamento como um relacionamento pecaminoso. Volto a dizer para os irmãos, estamos considerando aqui um casal que não é crente e na jornada um deles se converte. Esse é o contexto, irmãos, é esse o contexto. Então, nesse caso, não há pecado em se conviver, não há pecado em se observar as Escrituras, aplicando inclusive ao pai ou à mãe descrente. Porque aí o adolescente, né, que se diz crente, vivaldino, malandrão, vai criar sua própria teologia, porque como eu disse, né, tem gente que fala assim: eu não gosto de teologia, esse negócio de símbolos de fé. Pois é, né, quando ele diz isso, ele já está criando uma teologia, que é a teologia anti-teologia e anti-símbolos de fé. Então, ok, é só para que a gente entenda. Então, o adolescente vivaldino esquece tudo das Escrituras, esquece tudo do que os nossos símbolos de fé ensinam, aí ele vai criar a teologia dele: não obedecerás ao pai descrente. Não. Ele vai obedecer. E no caso de haver incongruência, a própria mãe crente vai chegar: não, meu filho, você vai obedecer seu pai. Mas mãe, a senhora deixou? Sim, mas ele é a última palavra. Mas veja bem, mãe, o acampamento vai ser uma bênção. Eu sei, meu filho, mas não vai. Simplesmente você não vai. Porque a última palavra é dele. Ele é o homem nessa casa, mesmo sendo um descrente. Vivemos essa situação, que é uma situação não premeditada, mas Deus nos dá graça. É nesses casos é que o Senhor Deus dá graça. Aí é quando Paulo usa essa expressão: não. A santificação do Senhor, os princípios das Escrituras, as bênçãos de Deus estão sobre esse lar, mesmo que um dos cônjuges não seja crente. Então, nesse sentido, os filhos, eles precisam entender qual deve ser a postura deles, como eles devem se comportar diante desta situação. Bem, agora eu quero trazer o terceiro contexto de família, que é quando a mãe vive sozinha com os filhos, e isso de fato é algo que a gente pode perceber, sobretudo no Brasil, mas em outros lugares do mundo também. Então, ok, eu estou sozinha, eu tenho meu filho, os meus filhos, como é que eu vou lidar com isso? Agora, o que eu faço numa situação como esta? Então, aí eu gostaria de trazer alguns pontos para a nossa reflexão nesse contexto. Bem, eu acredito, irmãos, que quando a mãe ela vive sozinha, ela tem os seus filhos, sim, ela precisa trabalhar para obter sustento.
não há muito o que fugir disso. Se ela não tem alguém que ampare, se ela não tem um familiar que pode dizer, não, fica tranquila, não trabalha, crie seus filhos e eu dou o suporte financeiro para você. Se ela não tem isso, então ela vai ter que trabalhar. Bem, aí como é que ficam os filhos? Volto a dizer, irmãos, estas situações são situações atípicas. Então, de fato, nunca será uma situação confortável, como quando você tem o marido, a mulher e os filhos e todos crentes. Não tem como, não há como. Sempre há um elemento que vai trazer desconforto, um certo sofrimento, uma luta muito grande, por conta da situação. Então, quando a mãe ela se vê sozinha com os seus filhos, sim, se ela não tem quem possa ampará-la, então ela vai ter que obter sustento, porque às vezes a pensão lá do marido pode não cobrir tudo. Agora, veja bem, o cara deve sustentar com a pensão, mas a gente sabe que às vezes isso não é possível e a mãe precisa complementar a renda do seu lar para viver com os seus filhos. Ela deve optar sempre, quando possível, de não trabalhar e cuidar dos seus filhos. Não trabalhar tendo a cumprir horário, 8 horas de trabalho, 40 horas semanais ou 44 horas semanais. É nesse sentido que eu estou dizendo. Obviamente ela pode em casa exercer trabalhos remunerados, costurando, bordando, enfim, ela pode fazer, cozinhando, ela pode fazer isto. Mas, às vezes, não é possível nem isto, e às vezes a mãe ela precisa batalhar para trazer o sustento, e aí realmente não há o que fazer. Temos que orar muito ao Senhor e pedir a sua graça. O segundo ponto, quando você tem uma mãe que vive sozinha, veja, eu estou enfatizando a mãe, porque o pai eu acho que é um pouco diferente. Eu acho que o pai não tem assim tanta... Embora possa existir dificuldades, mas eu acho que a dificuldade maior está quando a mãe ela vive sozinha com os filhos. Então, nesse sentido, essa mãe ela precisa colocar os filhos para ajudar efetivamente nas tarefas do lar e, quando possível, nas despesas domésticas. Isso é justo. Aliás, colocar os filhos para ajudar efetivamente em casa, isso em qualquer situação. Qualquer situação. Os nossos filhos precisam desde cedo aprender a cozinhar, a lavar louça, a ajudar a arrumar uma casa. Eles precisam fazer isso, eles precisam participar das atividades do lar. Os meninos têm um pouquinho mais de dificuldade com isso, porque quer saber o quê? Quer brincar, correr, não, mas há um momento, obviamente os pais eles precisam ter também discernimento e sensibilidade. Eu me refiro no caso de um casal, o pai, a mãe crentes, os filhos. Claro que também os pais não vão tolir a criança de ter também atividades na área do entretenimento, que ele possa se divertir e brincar, mas eles devem participar sim das atividades do lar. No caso da mãe, quando ela vive sozinha com os filhos, ela deve fazer isso, e quando for possível, quando já for, melhor dizendo, quando já for possível, ele também deve trabalhar e deve ajudar nas despesas domésticas. Então eu não sei aí qual é a idade, mas pelo menos alguém que já tenha condições, maturidade, para sair da sua casa, procurar um emprego, e aí então ajudar a sua mãe nesta condição. Então é nesse sentido que deve acontecer. Eu também acredito que quando a mãe ela vive sozinha com seus filhos, ela não tem um marido, mesmo que descrente, ela não tem. Então, neste caso, ela também pode dirigir o culto doméstico. Então, viram que não é machismo? Não estou dizendo que a mulher não é proibido, não é isso que eu estou dizendo. A gente tem que olhar contexto por contexto. Como eu disse para os irmãos, são situações complexas. Aí você vai dizer assim, mas pastor Freire está se contradizendo, acabou de dizer que a mulher... Não, lá nós estávamos tratando de uma mulher que tem o seu marido, que é descrente, mas ela tem o seu marido. Então, quando ela tem o seu marido, ela não deve fazer isto. Todavia, quando ela está sozinha com os seus filhos, aí sim. E aí eu coloco aqui o seguinte, para dirigir o culto doméstico, ela pode fazer isso, eu não vejo nenhum problema nisso, mas nas seguintes condições. Quando ela tem um filho homem,
que está na infância ou na adolescência. Então ela tem os seus filhos são pequeninos, são adolescentes, então ela pode sim exercer autoridade, dirigir, sempre explicando: filhos, como a mamãe é sozinha, nós não temos um homem aqui, a mamãe não tem um marido, essa é função do marido, mas como a mamãe não tem um marido, então eu sou a autoridade última da casa, então eu estou dirigindo, mas lembrem-se que o culto é sempre de responsabilidade dos homens. É por isso que a outra condição, no sentido desta mãe que não tem marido, dirigir o culto doméstico com os seus filhos, é levar o filho homem a assumir este culto quando ele tiver idade. Então, quando o seu filho homem já compreende as Escrituras, vai passando para ele, mesmo ainda no momento em que você exerça total autoridade sobre ele, como um filho adolescente de 15, 16 anos, mas vá treinando e vá dizendo: filho, treine, no futuro você vai liderar. Não deveria ser a mamãe, é a mamãe por conta de que eu estou sozinha, mas é importante que você entenda, e quando possível, fazer com que este filho, quando ele tiver idade, não faça isso com criança, não mande criança fazer uma meditação em texto, em culto doméstico, não faça isso. Às crianças isso é proibido, inclusive a adolescência na primeira fase, isso também é proibido. Mas quando os nossos filhos eles já começam a se tornar adultos, então é importante que a mãe, e isso seria uma coisa linda, porque aí a mãe diz: filho, agora é com você. Mamãe está aqui, mas é com você. Agora você passa a liderar essa parte, como homem, como varão que você é. Então eu quero repetir mais uma vez, viu? Não se trata de uma proibição completa, irreversível, não se trata de machismo, não se trata de dizer que a mulher não possa dirigir um culto doméstico. Pode, está aqui, mas, obviamente, observando essas condições. A mãe, ela precisa entender também que ela tem a responsabilidade de ensinar os seus filhos a doutrina da fé. Então ela não pode alegar: porque eu trabalho. Não, você precisa arrumar um tempo, não só para a prática do culto doméstico, mas também para ensinar os seus filhos a doutrina da fé. Você precisa doutriná-los, ensinar as Escrituras para ele. Você precisa levar o seu filho aos pés de Cristo. A responsabilidade de evangelizar, levar e sustentar os filhos pelo poder de Deus aos pés de Cristo é dos pais. E nesse caso, a mãe, ela está na posição de autoridade. Enquanto, obviamente, os filhos homens são adolescentes. Então ela precisa se esforçar para ensinar. E isso a gente encontra na Bíblia. Você sabe de onde veio a formação teológica de Timóteo? Sabe, não sabe? Pois é, não há citação de nenhum homem ali. Possivelmente eram mulheres que não tinham marido. Obviamente por viuvez, ou até por divórcio, não sabemos. Mas elas se responsabilizam em ensinar, e Paulo elogia isso, inclusive cita dizendo: olha, conforme aprendeste com a tua avó, com a tua mãe. Então é óbvio que Paulo, embora ele não diga, ele não trate esse assunto doutrinariamente, mas a atitude de Paulo, a maneira com que ele trata e o lugar que ele coloca o ensino da mãe e da avó de Timóteo, me leva a pensar assim. Então, de fato, é responsabilidade da mãe. E é claro que o filho homem, ele convivendo com a sua mãe sem marido, ele deve obedecer às regras da casa enquanto mora com a mãe. Está morando com a mamãe, meu neném, vai seguir as regras da mãe. Mas eu tenho 40 anos. Não interessa. Horário, rotina, o que fazer, você vai seguir, porque aquele lar é dela. E você está lá. Então nada de, bom, agora sou, falando grosso, fazendo a barba. Agora, mãe, é o seguinte, não tem nada de assim, mano, eu vou dar uma saída aí, a senhora sempre tem estipulado 10 horas, mas não dá, vou chegar 1 da manhã. Não, se chegar 1 da manhã, vai encontrar a porta fechada e eu não vou abrir. Simples assim. Então você já procura um lugar para dormir.
Então, nesse sentido, enquanto o homem estiver morando no lar da mãe, e aí eu vou ser provocativo, enquanto o nenenzão está morando na casa da mamãe, a regra é essa. Não há como mudar isto. Não há como reverter. O lar não é seu, é dela. Então é por isso que você precisa ter, obviamente, essa atuação. Esqueci de colocar os tópicos lá. Mas está aí. Então, repetindo, a mulher sim pode dirigir o culto doméstico, mas está lá nas seguintes condições: quando o filho homem está na infância ou adolescência, e deve sempre levar o homem a assumir o culto doméstico quando tiver idade, deve sempre ensinar o filho a doutrina da fé, e o filhão, o nenenzão, precisa saber que enquanto está no colinho da mamãe, ele deve obedecer às regras da casa. Então isso não há o que mudar. Então isso é algo que nós precisamos levar em consideração. Então, é claro que nesse sentido, a gente vai perceber que o que nós estamos aplicando aqui? Nós estamos aplicando, irmão, simplesmente o princípio geral das Escrituras. Não tem o que inventar. Ninguém tem autoridade no Espírito Santo de criar novas doutrinas. Então, o que nós temos é que olhar a situação e aplicar aquilo que as Escrituras já nos ensinam. Porque, de fato, o que nós estamos aqui é cumprindo a vontade do Senhor. É honrando a Cristo. Então, nesse sentido, não há o que inventar. Aliás, Cristo já nos deixou revelado tudo aquilo que precisamos para viver nesse mundo, em qualquer época e em qualquer lugar. Então, sim, nós podemos nos debruçar nessas questões e trazer aquilo que poderíamos chamar como princípio geral das Escrituras. Um outro cuidado que também os pais que vivem em situação de exceção, em termos de casamento e lar, eles precisam evitar que os filhos cometam os mesmos erros. E aí eu quero começar, a gente vai tratar de 2 pontos. O primeiro é divórcio, o segundo é julgo desigual. Então, os pais, eles precisam sim ensinar os seus filhos, sobretudo os pais divorciados, eles precisam conversar com os seus filhos e ensinar o que as Escrituras dizem. Então eu quero trazer aqui um texto do Velho Testamento que está em Malaquias, capítulo 2, versos de 10 a 16. Volta. Cadê? Tá aí. Eu fico colocando essas animações, depois me perco todo. Não sei por que eu faço isso. Vamos lá. Diz assim as Escrituras: não temos nós todos o mesmo Pai, não nos criou o mesmo Deus, por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Judá tem sido desleal e abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com adoradora de Deus estranho. O Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal, seja quem for, e o que apresenta ofertas ao Senhor dos Exércitos. Ainda fazeis isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, choro e gemido, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem aceita com prazer da vossa mão. E perguntais por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu fostes desleal, sendo ela tua companheira e a mulher da tua aliança. Não fez o Senhor mesmo que havendo nele um pouco de espírito? Olha a linguagem aqui. E porque somente ele buscava a descendência que prometera, portanto cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade, porque o Senhor Deus de Israel diz que o que? Tolera o divórcio? É isso que está dizendo aí, meu irmão? Está dizendo que Deus, tudo bem, já que tem que divorciar, é assim que está dizendo? Não, está dizendo assim, Deus odeia o divórcio. Eu não preciso explicar, claro, eu estou sendo, eu estou fazendo aqui uma pergunta de retórica, né, irmãos? Claro, mas assim, eu não preciso explicar o que é odiar, né? Não preciso. Deus simplesmente odeia o divórcio. Ele odeia
o repúdio. Agora, olha só como o texto ele aprofunda isso. E também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos, portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Então veja só, o ódio que o Senhor Deus tem com aquele que cobre de violência as suas vestes é o mesmo ódio que o Senhor tem com aquele que comete divórcio. É isso que as Escrituras ensinam. Então é importante que pais divorciados, eles ensinem isso aos seus filhos. Ensinem isso aos seus filhos. Não permitindo que eles venham, obviamente, dar seguimento a uma prática que afronta ao Senhor. Aí nós vamos também para um texto do Novo Testamento, lá em Marcos capítulo 10, de 2 a 12, e são palavras do Senhor Jesus, e aproximando-se alguns fariseus o experimentaram perguntando, é lícito ao marido repudiar sua mulher? Ele lhes respondeu, o que vos ordenou Moisés? Tornaram eles, Moisés permitiu lavrar carta de divórcio e repudiar. Mas Jesus lhe disse, por causa da dureza do vosso coração, ele vos deixou escrito este mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus fez homem e mulher. Por isso, deixará o homem a seu pai e mãe, e unir-se-á à sua mulher. E com sua mulher serão os dois uma só carne, de modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. E é interessante porque aqui é um mandamento, é uma ordem do Senhor, é Cristo falando, é o Deus poderoso falando. Ele diz, o que Deus ajuntou, ninguém pode separar. E aí Marcos continua, em casa voltaram os discípulos a interrogá-lo sobre esse assunto, e ele lhes disse, quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério contra aquela. E se ela repudiar seu marido e casar com outro, comete adultério. Então, é importante que os pais que são divorciados, eles conversem isso com seus filhos. Ensinar os seus filhos que divórcio é algo que leva o Senhor à ira, porque Deus fez uma só carne. Nós não podemos, obviamente, assimilar a cultura que nos rodeia e banalizar esse assunto. Irmãos, esse assunto é tão sério que existe hoje na Igreja Presbiteriana do Brasil pastores que já estão no 5º casamento. Eu não estou exagerando não, ele está no 5º casamento. Isso é possível? É, quando nós banalizamos. Então é importante que os pais que sofrem, que passam por esse tipo de sofrimento, que passam por esse tipo de situação, eles também conversem com seus filhos acerca deste assunto e possam, obviamente, ajudá-los nesse sentido. Os pais, obviamente, evitando estes erros na vida dos filhos, eles também devem conversar sobre um segundo assunto. Então, pais casados com descrentes, deem sempre ou ensinem sempre os filhos. E vejam só, irmãos, nós queremos considerar aqui, nesse caso, pais que se converteram depois de casados e eles têm um marido descrente. Então ele aproveita essa situação tão difícil, tão complexa, mas que obviamente Deus concede a sua graça, a sua misericórdia e ajuda esse pai ou essa mãe a conduzir a situação. Mas aí ela deve aproveitar e falar que os filhos, eles não podem casar com pessoas que não sejam crentes. Em outras palavras, o que eu estou dizendo é o seguinte, o pai vai dizer assim, olha meu filho, no caso da mamãe, no caso do papai, isso aconteceu depois que nós casamos. Nós casamos, éramos descrentes, e aí, na trajetória, eu me converti, e o seu pai ou sua mãe não. Então você está vendo como isso é difícil aqui em casa? Porque o trato é complicado. Então você não pode de forma nenhuma se casar com alguém que não seja crente. Não só porque isso vai demandar sofrimento sobre a sua vida, mas porque isso também não é da vontade do Senhor. E aí eu quero trazer um texto do Velho Testamento, que está lá em Neemias, capítulo 13, de 23 a 29, diz assim, vi também naqueles dias que judeus haviam casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. Seus filhos falavam meio asdodita e não sabiam falar judaico.
mas a língua de seu respectivo povo. Contendi com eles e os amaldiçoei, e espanquei alguns deles, e lhes arranquei os cabelos, e os conjurei por Deus, dizendo: não darei mais vossas filhas a seus filhos, e não tomareis mais suas filhas, nem para vossos filhos, nem para vós outros. Não pecou nisto Salomão, rei de Israel? Todavia, entre muitas nações não havia rei semelhante a ele, e ele era amado do seu Deus, e Deus o constituiu rei sobre todo Israel. Não obstante isso, as mulheres estrangeiras o fizeram cair no pecado. Dar-vos-íamos nós ouvidos para fazermos todo este grande mal, prevaricando contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras. Um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote, Eliasibe, era genro de Sambalate, o horonita, pelo que o afugentei de mim. Lembra-te deles, Deus meu, pois contaminaram o sacerdócio, como também a aliança sacerdotal e levítica. Então vejam que aqui encontramos claramente Neemias falando sobre o significado de um crente casar com alguém que não pertence à fé, alguém que não pertence àquilo que nós cremos. Então um crente ele não pode se casar com um ímpio, isso é pecado. Para que fique claro e para que não haja nenhuma dúvida, eu quero trazer também um texto do Novo Testamento, que está lá em 2 Coríntios capítulo 6, verso 14, vai até capítulo 7, verso 1. É óbvio que esse texto ele está tratando, em primeiro lugar, ou seja, a motivação de Paulo escrever isso aqui, era de crentes associarem-se a falsos líderes, a líderes que não eram crentes, se diziam crentes e não eram crentes. Mas a linguagem aqui, ela tem um caráter que demonstra, como o Salmo número 1 que nós lemos hoje, que demonstra que o crente ele não pode se associar ao descrente. Então, embora Paulo esteja aqui tratando a questão de falsos líderes com crentes, podemos também aplicar isto ao casamento. Então Paulo diz assim: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, ou que comunhão das trevas, da luz com as trevas, que harmonia entre Cristo e o maligno, ou que união do crente com o incrédulo, que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos, porque nós somos santuário do Deus vivente, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei, serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Embora não seja o assunto principal do nosso tema hoje, mas eu aproveito para dizer aqui a todos os solteiros e solteiras presentes: não se envolva com o incrédulo. Não se envolva com o incrédulo, porque as Escrituras mostram claramente que harmonia há entre Cristo e o maligno. Paulo ele não está aqui equiparando, não está dizendo que Cristo e o maligno possuem o mesmo peso, e aí você vai ter aí um contraste pela igualdade de poder. Não, não é isso. O maligno está sujeito a Cristo. O que ele está falando é aquele que habita em você, são os valores. Como é que você vai resolver um problema, meu irmão, minha irmã, se você tem que resolver esse problema à luz das Escrituras, mas o seu cônjuge ele não é crente? Como é que você vai resolver? Não tem, é complicado. Apenas para ilustrar, trazendo uma outra situação nesse sentido, às vezes algumas pessoas chegam para mim, tenho certeza que também para o pastor Gessé, acho que às vezes até mais para o pastor Gessé, dizendo assim: olha pastor, eu tenho uma amiga de trabalho, ela está sofrendo, e a pregação, o estudo, eu queria que o senhor desse uma palavra para ela. Aí eu pergunto: é crente? Não, não é crente. Eu disse: bom, então é o seguinte, eu quero ser honesto com você. Quando ela vier aqui, eu não vou tratar de nada sobre o assunto da vida dela. Eu vou pregar o Evangelho. É só o que eu posso fazer.
Não, pastor, mas o senhor poderia dar algumas instruções, orientar. Não, não tem como orientar. Como é que você vai orientar alguém que é surdo e cego diante das Escrituras? É como se você tentasse pegar uma lâmpada de 400 watts, nem tem mais isso hoje, né? Mas uma lâmpada vou tentar ser contextual aqui, uma lâmpada de LED fortíssima, dizendo assim, olha, está vendo essa luz? O caminho é esse. E a pessoa é cega. Faz sentido isso? Não. Então, meu querido irmão, não vá aconselhar descrente, porque o seu padrão é a Bíblia, e o padrão dele é o mundo. Com descrente, a única conversa que temos em termos de evangelho é a pregação de Cristo, é a pregação do Cristo como Redentor, é isto. Então, a mesma coisa, irmãos, nós podemos perceber aqui, quando uma pessoa, ela se casa com alguém que é descrente, ela já começa o relacionamento num pecado, e isso é problemático, isso é complicadíssimo. Por isso, aí não quero me aprofundar nesse tema, porque não é o nosso ponto principal. Por isso é importante que o pai ou a mãe que tenha sofrido esse problema na vida, que tenha, por exemplo, foi abandonado, porque acontece isso, né? Por isso que eu disse, é porque eu deveria falar primeiro sobre divórcio, para depois tratar sobre esse tema, mas só para agilizar a sala dos jovens e dos adolescentes, mas eu depois vou tratar a questão do divórcio. Existe o caso do divórcio em que o crente ele é abandonado, a pessoa o deixa, não quer mais saber dele. As Escrituras tratam dessa forma. Então são situações bastante difíceis para ele. Mas, obviamente, nós estamos falando aqui de situações em que ele vai orientar o seu filho. Então, é o que eu digo, o pai é divorciado, claro que há N situações e causas disso, mas ele precisa tratar com seu filho da mesma forma aquele que vive com alguém que é descrente, mesmo tendo se casado antes da conversão, mas mostrar para ele as dificuldades e que ele não pode fazer isso, mas ele precisa, obviamente, buscar a compreensão e o cumprimento da palavra do Senhor. E aí eu quero trazer aqui algumas considerações finais e abrir para talvez umas 2 ou 3 perguntas. Eu pensei que fosse dar tempo, mas a hora já avançou muito. Mas nós podemos abrir pelo menos para umas 3 perguntas. Eu queria fazer aqui algumas considerações finais. Eu queria dizer em primeiro lugar o seguinte, irmãos, essas exceções que eu coloquei, divorciado, novo casamento, casado com descrente, ou morando sozinho, não tendo ninguém, sobretudo uma mulher que mora sozinha, elas não podem ser tratadas fora daquilo que as Escrituras nos trazem. Vocês viram aqui, não tem novidade nenhuma, não há invenção. A psicologia não vai determinar aqui como nós devemos agir nessa situação. Quem vai determinar são as Escrituras. Então não tem o que inventar. Nós temos princípios gerais que precisam, obviamente, ser aplicados caso a caso. É assim que nós devemos fazer. Então, certamente as Escrituras, elas continuam sendo a nossa única regra de fé e prática. Em segundo lugar, caso tenha cometido divórcio ou casado com um ímpio, no sentido de, a construção não está boa aqui, não é isso que eu quero dizer, mas que você depois de casado se torna crente e está com o ímpio, ensine o correto aos filhos. Aproveite essa situação para mostrar a ele o que as Escrituras ensinam. Geralmente os pais que vivem nessa condição, eles omitem isso, eles não conversam sobre isso com os filhos, converse francamente. Mostre os problemas que decorrem disso, mostre que você é pecador, que você é alguém que sim, comete falhas, mas pode se arrepender diante do Senhor e pode, obviamente, ensinar seus filhos o caminho das Escrituras, o caminho que glorifica ao Senhor. Meus irmãos, é muito importante que a gente entenda também que a viuvez ou a conversão após o casamento não afrontam ao Senhor. Então, ser viúvo ou
é descrente e se converte e o cônjuge ele é um descrente? Não. Basta ver o que Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 7, está muito claro ali. Então, se você se converteu depois do casamento e o seu cônjuge é descrente, não se preocupe, não se preocupe, não há pecado, não há erro, não há nada aí. O Senhor Deus, inclusive, tem o caminho a ser seguido. Nós vamos estudar sobre isso. Em quarto lugar, entenda que a exceção foge da determinação do Senhor em sua lei. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, irmãos, a exceção é isso, é você ter ser divorciado e casado de novo, você casado com um descrente, ou você mora sozinho, é essa a exceção que eu estou dizendo. Então, ela foge de determinações, porque as Escrituras, elas estão falando para aquele casal, que é o pai, a mãe e os filhos, sem dúvida nenhuma. Mas, obviamente, é importante nós nos lembrar que mesmo que as Escrituras estejam tratando de pais e filhos, pai, mãe e filhos, podemos, ainda que sejam exceções, que fogem da determinação direta das Escrituras, mas ainda assim podemos aplicar as Escrituras para ter uma vida que glorifica a Cristo. Em quinto lugar, devemos sempre nos lembrar daquilo que Cristo fala a respeito destes casos, ou do seu caso. Lembre-se disso. Veja o que Cristo fala, é isso que eu estou dizendo. Por mais que seja uma exceção, que foge a princípio das determinações diretas da lei do Senhor quanto à família, mas lembre-se daquilo que Cristo fala, aplique à sua condição. Então, não há o que inventar. Eu não tenho o direito de desobedecer, desonrar, desrespeitar, afrontar, nada disso. Eu preciso entender o que Cristo determinou e eu preciso obedecê-lo, obedecendo a sua lei. E aí, por fim, eu gostaria de trazer duas considerações importantíssimas nestes casos, que são casos por vezes dolorosos, complexos, desconfortáveis, em alguns casos até constrangedores. Eu sei disso, mas eu queria encerrar falando sobre este assunto tão difícil e tão complexo. Eu gostaria de encerrar falando do Cristo misericordioso. O contexto que eu coloco aqui nessas duas frases é o contexto daquela mulher que foi pega em adultério. Uma mulher foi pega em adultério e ela foi levada aos pés de Cristo. E, portanto, o Senhor Jesus olhou para aquela mulher, olhou para os seus algozes e fez uma pergunta muito simples: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Obviamente aqueles homens, eles tinham um sentimento de temor a Deus. Eles abandonam as pedras com muita raiva, mas fazem isso porque eles não queriam blasfemar contra o Senhor e abandonam. O Senhor Jesus olha para aquela mulher e diz assim: onde estão os teus acusadores? Todos se foram. Então eu também não te condeno, porque ele era o único que tinha a autoridade e o direito de apedrejar aquela mulher, porque de todos aqueles homens, Cristo era o único sem pecado. Mas ele diz: nem eu te condeno. Então nós precisamos entender que sim, Cristo é misericordioso com aquele coração que está sinceramente arrependido. Nós não estamos dizendo aqui que Cristo ele é conivente com o pecado em nome de um amor cafona, piegas e mundano. Não é isso. Não é isso. O que nós estamos dizendo é que Cristo, diante de um coração arrependido, diante de um coração sincero, contrito, ele é misericordioso. É preciso que vocês, irmãos, vocês, minhas irmãs, entendam isto. Nós vivemos ainda na dimensão do pecado. Sim, nós cometemos erros brutais no passado. Por isso devemos nos arrepender, devemos buscar ao Senhor, e Ele usa de misericórdia, porque Cristo é misericordioso. Ele ama os seus filhos. Ele concede graça, força, para que continuemos. Então, coloque-se no lugar daquela mulher adúltera.
E veja como Cristo nos trata quando nos humilhamos e nos arrependemos diante dele. Por isso também não podemos nos esquecer da última ordem que ela ouviu de Cristo. Porque depois do arrependimento, depois em que ela recebe as misericórdias do Senhor, aí Cristo, com autoridade, porque é santo e puro, é reto, e ele não é conivente com o erro nem com o pecado. Aquela mulher, ela não tinha mais nenhum pecado que faltasse ser tratado na vida dela. Todos os pecados naquele momento foram perdoados. Aquela mulher estava sem nenhuma dívida para com o Senhor. Ela não devia nada ao Senhor, nada. Estava limpa. É como alguém que tem uma conta impagável, e aí então chega alguém, um ricaço, e diz assim, assina um cheque, diz assim, está pago, você não deve mais nada. Uma vez que eu vejo o seu arrependimento e a sua humildade. Mas aí então Cristo diz para aquela mulher, vá e não peques mais. É como se esse ricaço dissesse, vá e não faça mais dívidas. Então nós precisamos entender, irmãos, que a misericórdia, a graça do Senhor deve suscitar temor no nosso coração. O temor porque quem sou eu para que Cristo me perdoe? Eu que cometi erros que afrontam ao Senhor, práticas que levam à ira do Senhor, mas eu preciso entender que o Senhor é misericordioso. Eu preciso entender que todos os pecados são perdoados, exceto um, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E pecados cometidos nesta área de casamento, que inclui divórcio, casar com descrente, não são pecados imperdoáveis. Porque só existe um que é. Então vá aos pés de Cristo. Corra ao Senhor. Busque a sua misericórdia. Busque a sua graça. E você encontrará o amor de Deus sobre a sua vida. Então isso deve gerar temor no meu coração. Ó Senhor, eu deliberadamente pequei contra Ti. Já era inclusive crente, meu Senhor, e cometi esse pecado. Mas o Senhor, Ele nos perdoa. Ele nos livra, quando de fato temos um coração arrependido diante dEle. Mas esse temor, ele também é ampliado na ordem severa, firme, clara que Cristo nos dá. Os teus pecados estão perdoados, filhos. Vá e não peques mais. É por isso que eu não posso baratear a graça, eu não posso macular a graça de Deus, eu não posso transformar uma graça sublime do meu Senhor que é Cristo, porque eu sei que o custo desse perdão, o custo do fato de eu ter cometido erros no passado, me arrepender e ir a Cristo e Ele me perdoar, eu tenho que entender que isso tem um custo. O custo foi a vida do meu Senhor. O custo foi o fato, porque nós às vezes só reduzimos o sofrimento de Cristo, o padecimento de Cristo na cruz. Não, meus irmãos, não. O padecimento de Cristo acontece quando Ele, sendo Deus sobre todos, por meio de quem todas as coisas foram criadas, e para Ele todas as coisas foram criadas para a sua glória, aquele que vivia eternamente em comunhão com o Pai, sendo Deus que é, Ele se torna um óvulo no ventre de uma mulher. E esse padecimento, ele encontra o seu ápice, a cruz do Calvário. Então vá, e não peques mais. Porque o pecado deve ser tratado dessa forma. Então sim, você que olhou essa série de estudos, talvez tenha até ficado com seu coração aí constrangido, não é? Desconfortável. Puxa, pastor falando isso pelas escrituras, eu me encaixo aqui, me encaixo ali, me encaixo acolá. Vá aos pés do Senhor.
arrependido, clamando por suas misericórdias. E uma vez perdoado, sabendo o custo desse perdão, o que custou esse perdão na sua vida, vá e não peques mais. Vamos ter uma palavra de oração, depois, eu acho que nem dá mais para fazer perguntas, eu não sei, posso acertar até com os irmãos, talvez no próximo domingo, abrir com perguntas para esse tema, não sei. Vamos orar primeiro e a gente resolve isso. Pastor Gessé, por favor. Senhor Deus e Pai, por intermédio de Cristo Jesus, nós oramos. E nós rogamos pela Tua graça sobre nossas vidas. Porque somos pecadores, ó Deus, e não somente nessas áreas, em tantas outras, que a Tua palavra nos mostra. Nos confronta, ó Deus, o nosso pecado diante da santidade de Cristo, do qual é bendito eternamente. Amém. Nós queremos, ó Deus, diante de tudo isso, que Teu Espírito Santo, ó Deus, venha nos fazer lembrar da Tua palavra, para não pecarmos contra Ti. Não somente agora, mas em todos os momentos na nossa vida, em casa, no trânsito, na faculdade, relacionamento pais e filhos, filhos e pais, marido e esposa, líderes e liderados. Que o Teu Espírito Santo, Deus, aviva em nós a Tua palavra, lâmpada para os meus pés e a Tua palavra, e luz para os meus caminhos. Que não venhamos a andar nas trevas, Senhor Deus, mas que sejamos sempre guiados por essa luz bendita. É em nome de Cristo, nosso Senhor e Salvador, ó Deus Pai, que oramos. Amém.